E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, respeitando o isolamento social, usando máscaras e ficando em casa, não é isso? Pois bem, vamos à nossa aula de hoje. Uma das palavras mais temidas do vocabulário economiquez é exatamente a crise econômica e tudo o que vem junto com ela: recessão, desemprego. Apesar de ser temida, de quando em quando ela dá as caras. Isso significa que ela faz parte do padrão do sistema capitalista, um momento em que as contradições do capital estão latentes e o sistema ajusta as diferenças e desequilíbrios, ou os agrava, e retoma um novo ciclo de crescimento. Uma das características do capitalismo, além da desigualdade, é a integração entre os mercados dos diferentes países. Por isso, em geral, grandes crises tendem a afetar de alguma forma os países capitalistas, pois suas economias são interdependentes, sobretudo quando a crise se instala num grande centro econômico. Com o declínio da atividade econômica, inicia-se uma bola de neve: queda no consumo, demissão, diminuição de renda, empresas quebradas. Aumenta-se o chamado exército de reserva, uma legião de desempregados que estão na fila para vagas de trabalho. Quando as crises são de curta duração, são chamadas de recessão, que é quando há uma queda no PIB, ou seja, toda a riqueza produzida, somando bens e serviços, por 2 trimestres consecutivos. Quando o cenário de recessão fica prolongado, chama-se de depressão, que ultrapassa 3 ou 4 anos de duração, com quedas drásticas do PIB. A pandemia do coronavírus já está provocando uma grande recessão econômica no mundo inteiro, devido às medidas de isolamento social que impactam na economia. Então, todos os analistas concordam que depois da crise sanitária do coronavírus, uma grave crise econômica se anuncia no horizonte. O que devemos fazer? O que devemos esperar? Bem, vamos analisar o que a história nos mostra em 2 eventos relativamente recentes: a crise de 1929 e a crise financeira de 2008, que podem nos ajudar a encontrar caminhos para a saída da crise que vem sobre nós. Iremos abordar agora a maior crise econômica do século XX, a crise de 1929, ocasionada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Esta crise está diretamente relacionada às consequências da Primeira Guerra Mundial, bem como é elemento-chave para a crise do liberalismo, que deu espaço para o surgimento do fascismo e nazismo, na Itália e Alemanha, respectivamente. Pode-se afirmar, então, que na crise de 1929, que rapidamente se tornou uma crise global do capitalismo, está um dos germes da Segunda Guerra Mundial. Mas o que provocou essa crise econômica? E quais foram suas proporções? A década de 1920, os loucos anos 20, é a década da consolidação da sociedade de consumo, o American Way of Life. Os Estados Unidos, que emergiram da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência econômica, passavam por um acelerado crescimento econômico, sobretudo para a classe média, que experimentava um aumento do seu poder de compra, tendo acesso aos benefícios materiais do capitalismo. As vendas a crédito faziam engrenar a economia e multiplicaram-se as vendas de carros, geladeiras, lavadoras de roupa, fogões, rádios, etc. Tudo isso com base no lema: compre agora, pague depois. Foi a década da popularização do automóvel. Em 1919, entre cada 16 pessoas, uma possuía carro. Em 1929, antes da crise, esse número era de um carro para cada 5 pessoas. A construção civil também deu um salto através da construção em massa de um dos símbolos da prosperidade norte-americana, os arranha-céus. Mas não era tudo mar de rosas. Como é intrínseco a uma sociedade capitalista, o sucesso econômico não atingiu a todos e a década de 20 também foi marcada pela desigualdade social, com cerca de 50% da população vivendo abaixo da linha da pobreza e a população rural não sentindo os efeitos da prosperidade econômica, devido à superprodução agrícola, derrubando os preços. Em meados da década, a economia norte-americana deu sinais de alerta com superprodução, fazendo com que houvesse uma queda na produção e demissão de trabalhadores. Mas o acesso fácil a crédito,
dava aos desempregados uma ilusão de que tudo se resolveria. Já as empresas aceleravam a abertura de capital na bolsa de valores como forma de ampliar investimentos. Com juros baixos, qualquer pessoa tinha condição de investir na bolsa e comprar ações. Porém, esse clima de euforia rapidamente evoluiu para uma especulação financeira, ou seja, o crescimento da economia real não acompanhava o ritmo de valorização das ações. Isso, ao invés de ligar o alerta dos investidores, a alta das ações se manteve baseada em puras especulações e não em investimentos reais. Pouco importava a situação das empresas em que se estava investindo. O lema era vender as ações quando elas subiam de valor e comprar ações de outra empresa mais promissora, a um preço mais baixo. E foi aí que a situação literalmente estourou. No dia 24 de outubro, as ações caíram bruscamente. Era a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Por isso, o dia 24 de outubro ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. A desvalorização continuou e os investidores, com medo de perder tudo o que tinham investido, vendiam seus papéis a baixos preços. A catástrofe se completou na Terça-feira Negra, 29 de outubro. Milhares de acionistas foram à miséria. Diante do pânico, as pessoas correram para tirar seus depósitos nos bancos. Com isso, a falência dos bancos foi generalizada, assim como as empresas que dependiam dos bancos para obter empréstimos para investimento. Como consequência, milhões de trabalhadores foram demitidos, aumentando a fila de desempregados que já era alta. A partir daí, a crise entra num ciclo vicioso, difícil de sair. Se não há emprego, não há consumo, levando ao fechamento de mais indústrias, empresas e lojas. A crise também chegou forte para os produtores rurais. Sem compradores para seus produtos, produções inteiras se perdiam. Sem dinheiro, não pagavam suas dívidas e acabavam perdendo suas terras, tomadas pelos bancos. É o período denominado de Grande Depressão, que durou até o final da década de 1930. A partir disso, dá para falar de alguns números da crise. PIB nominal dos Estados Unidos caiu aproximadamente 50%. O desemprego disparou e alcançou 27%. Antes era 4%. Importações caíram 70% e as exportações 50%. Diminuíram em 90% os empréstimos internacionais. A produção industrial caiu no mínimo um terço. A produção de automóveis foi reduzida em 50% e o salário médio da indústria caiu 50%. Pois quais foram os efeitos dessa crise? Houve um empobrecimento repentino e clima de pessimismo nos Estados Unidos que contaminou a confiança da população na democracia liberal. Houve greves, passeatas e agitações ocorreram em muitos países. Ganharam força movimentos de extrema-direita que propunham um governo forte e antiliberal em que o Estado controlasse a economia. Houve também crescimento dos movimentos de extrema-esquerda que tomaram como exemplo a Rússia comunista, o único país a não sofrer os efeitos da crise de 1929. Mas então, como os Estados Unidos conseguiu sair da crise? A solução para a crise foi um programa econômico proposto pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt, chamado New Deal, Novo Acordo. O programa foi influenciado pelo economista Keynes, que apontava para a necessidade da mediação econômica do Estado para garantir o bem-estar da sociedade, ação que o liberalismo seria incapaz de realizar, pois acreditava que o próprio mercado é que se autorregularia sem a intervenção estatal. Para enfrentar a crise econômica e social nos Estados Unidos, Roosevelt utilizou os trabalhos de um grupo de renomados economistas inspirados em Keynes para elaborar o New Deal, cujo principal objetivo era criar condições para a diminuição do desemprego através da articulação de investimentos estatais e privados. As principais medidas foram algumas como desvalorização do dólar para tornar as exportações mais competitivas, empréstimos aos bancos para evitar falências no sistema financeiro, criação do sistema de seguridade social com destaque para o seguro-desemprego e a Lei de Seguridade de 1935, o direito à organização sindical, estímulo à produção agrícola,
construção de uma grande quantidade de obras públicas com destaque às hidrelétricas e rodovias. O estímulo à contratação de trabalhadores buscando a situação de pleno emprego da população economicamente ativa e as ações de seguridade social estimulariam o consumo da população, aquecendo a produção industrial, agrícola e de serviços em todos os níveis. Além disso, a intermediação dos sindicatos nas negociações das reivindicações tentava evitar conflitos violentos, garantindo a ordem social. Essa perspectiva de atuação econômica via o capitalismo como modo de produção integrado, no qual o aumento do consumo, principalmente dos trabalhadores, estimularia um desenvolvimento em cadeia de todos os setores econômicos. As medidas alcançaram êxito, revigorando novamente o capitalismo norte-americano, ao ponto de estudos afirmarem que 10 anos após a implementação do New Deal, os Estados Unidos se aproximaram dos patamares econômicos em que se encontravam em 1929. Agora vamos falar de outra crise, uma crise bem mais recente, já no século XXI, que foi a crise financeira de 2008. A crise que estourou em 2008 também teve início nos Estados Unidos. A raiz dessa crise estava na bolha do sistema financeiro norte-americano, que emprestava a baixos juros a muita gente que não tinha condições de pagar a dívida. Ou seja, não foi uma crise que se iniciou a partir da economia produtiva real, mas sim do jogo de compra e venda de títulos e de dívidas que em dado momento deixaram de ser pagas. O problema é que estas dívidas estavam nas mãos dos bancos e fundos de investimento do mundo todo. Então, como sempre, houve um efeito dominó no mercado. Recorrendo às nomenclaturas da crise de 29, em 15 de setembro, que ficou conhecido como Segunda-feira Negra, o Lehman Brothers, um dos bancos de investimento mais tradicionais dos Estados Unidos, foi à falência. Vários outros bancos foram anunciando perdas bilionárias, que fez com que estados socorressem os bancos com bilhões para evitar a falência generalizada. Mesmo assim, a crise extrapolou o sistema financeiro e atingiu o mercado real. Vários países entraram em recessão, especialmente países europeus como Itália, Espanha, Grécia, Irlanda, etc. Esses países tiveram que contrair empréstimos e acabaram adotando políticas de austeridade, com pacote de corte de gastos, redução de direitos trabalhistas e salários, privatizações, etc. O desemprego disparou, sobretudo entre os mais jovens, e muitas empresas faliram. Pois bem, a crise do coronavírus promete ser pior do que desde a crise de 1929. Não há como nenhuma economia passar incólume pelo vírus. O grau varia, mas todo país sério sabe que atualmente o único meio de impedir a alta propagação do vírus é, além de medidas de higiene pessoal, o isolamento social, que traz consequências devastadoras para a economia. Por isso, os países devem aumentar gastos sociais para amparar a população que não tem mais como trabalhar e sustentar suas famílias, como a renda básica, bem como formas de proteger principalmente as micros e pequenas empresas. Os efeitos já começaram a ser sentidos, como a queda do PIB dos países como China e Estados Unidos, grandes aquecedores da economia mundial. O Fundo Monetário Internacional, FMI, prevê que a crise atingirá especialmente os mercados emergentes e os países em desenvolvimento, que precisarão de centenas de bilhões de dólares em ajuda externa. O problema do coronavírus vai além do próprio vírus, pois o enfrentamento da crise se coloca como um dos maiores desafios de toda uma geração. Qual caminho seguir? O caminho da austeridade da crise de 2008, com cortes de gastos em educação, saúde e políticas públicas sanitárias, privatizações, inflação e redução do consumo? Ou um novo tipo de New Deal do século XXI para garantir formas de maiores investimentos públicos para garantir emprego e renda à população através de obras públicas, garantia de créditos a juros baixos e seguridade social? Então deixa aí nos comentários sua visão sobre o que devemos fazer. Até mais.